Abra sua Bíblia comigo, se você trouxe uma Bíblia, em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Diante dos becos da vida, essa é a mensagem de hoje à noite 2. E ao invés de eu ler todo o texto, porque é um texto longo, nós estamos estudando a realidade desse texto e o que tem a ver com a nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que beco é uma metáfora, é uma ilustração. Você foi colocado num beco, é uma expressão que a gente usa, uma situação que você não tem muito o que fazer. Quase não tem o que fazer. A exemplo, cito aqui para que a gente possa orar. Nós estamos orando pela vida de um jovem irmão em Cristo, chamado Marquinhos, da Igreja Sal da Terra. Quero pedir que vocês continuem orando. Danúbia trouxe para nós o pedido de oração. E nós estamos orando. Eles fizeram um levantamento sobre a saúde dele e os médicos achavam que ele deveria operar. E agora, essa semana ele foi para a operação e os médicos chegaram à conclusão, a difícil conclusão, de que não tem muito o que fazer sobre a sua saúde. É um beco. Recebi o áudio da mãe da esposa dele. E recebi um texto também. São situações extremas. Beco. O que fazer? Eu, como pastor, as pessoas me perguntam, uma pessoa me perguntou essa semana, pastor, como é que o senhor lida com a ovelha que não quer obedecer ao Senhor, não quer caminhar com o Senhor, mas ainda está próximo, vem para o culto? Eu disse, eu não faço nada, eu oro. Às vezes, eu tiver uma oportunidade que a pessoa procure, ou eu percebo, eu posso até conversar, mas eu não tenho controle sobre a vida de ninguém. Eu não tenho controle quando as pessoas decidem viver seus próprios caminhos. A gente não tem controle sobre o coração de um cônjuge, de um filho, de um parente, de uma pessoa que se levanta contra o inimigo, como inimigo. A gente não tem controle dessas coisas. A gente não pode mudar as pessoas. E às vezes, o problema que uma pessoa está causando se torna um quê da nossa vida? Um beco. Me lembro de uma pessoa que, até um determinado momento, achava que se unir com aquela pessoa num negócio era uma coisa boa. Depois de fazer várias análises, depois de pensar muito, associou-se com aquela pessoa, que deu um golpe financeiro que levou tudo o que construiu na vida. Que beco! Então é óbvio, nós temos becos profissionais, nós temos becos físicos, saúde. Eu queria dizer uma palavra para você, porque você pode, ao me ouvir, dizer assim, pastor, eu não tenho beco nenhum. Eu não tenho problema nenhum, pastor. Você vai ter. Que isso, pastor? Não recebo essa palavra. Não é a vida. A vida te leva para os becos. Supostamente a vida, mas na verdade é o próprio Deus.
O que os becos da vida nos ensinam, baseado em Êxodo 14, deixa eu te dar um pano de fundo. Deus chamou Moisés, no livro de Êxodo, disse que era ele, a pessoa que ele preparou durante 80 anos, para tirar o povo de Israel, resolvendo ouvir a oração do povo judeu. Como você viu na sua leitura, Deus ouve a oração do justo. Não quer dizer que ele ouve agora e age agora. Ele ouve agora, nem sempre age agora, mas ele age. Deus ouve, Deus respondeu, e Deus levantou o Moisés, levantou Arão. E depois de muitas coisas terem acontecido no Egito, dentre eles 10 pragas, Deus tirou o povo de Israel do Egito, e como eu li no capítulo 13, que antecede o 14, em termos da ideia por onde eu estou levando, através desse conceito do beco, o Senhor não os levou para que eles pudessem ir pela terra dos filisteus, porque aqui está o Egito, e aqui está a saída para eles irem para a terra prometida, coisa de dias. Não, Deus permitiu que eles dessem uma volta longa. Por quê? Porque Deus sabe o que está fazendo sempre. Só que Deus pegou o povo e colocou ele num beco. 2 milhões estavam na frente do Mar Vermelho, e tudo aqui, montanhas, e lá o Egito. Mas de repente, o faraó e os oficiais disseram: o que nós estamos fazendo? Deixando esse povo ir. Então o povo está no beco, e agora nós vamos aprender no capítulo 14, como é que nós lidamos com o beco. Em primeiro lugar, nos becos da vida, nós aprendemos que Deus nos leva, ou Deus te leva aos becos da vida. É Deus que te leva para lá. Êxodo 17, 18, Êxodo 14, versículo 17, 18, diz: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, capítulo 13, só explicando, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Versículo 18 do capítulo 13, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Agora versículo 1 do capítulo 14, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampam defronte de Piairote, que significa boca dos desfiladeiros, entre Migdol, uma fortificação, e o mar, diante de Baal-Zephon. Está lá o beco. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. O povo vai estar lá, no meio dessas montanhas, no meio de lugares fortes, mas na frente do mar, no beco. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: olha como é que Deus sabe de tudo. Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Disse Deus: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Deus leva para o beco para fazer o quê? Para ensinar o povo de Israel. Deus leva para o beco para terminar uma obra que ainda não terminou com os egípcios. Deus vai terminar. E Deus diz: eu vou endurecer. Então veja que a ênfase não é nem no povo e nem no faraó. A ênfase não é na circunstância. A ênfase é em que Deus vai fazer. Deus é que nos coloca lá. Amanhã, na sua leitura de Provérbios 16, é um dos textos, dos capítulos de Provérbios que eu mais gosto, mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus está no controle dos nossos planos. Deus está no controle. Veja, versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos permitindo que Israel nos deixasse servir?
de servir. E aprontou Faraó seu carro e tomou consigo o seu povo. Ele está fazendo o que Deus disse que ele ia fazer. Uma palavra aqui importante. Olha, a hora que Deus quiser mover o coração de qualquer pessoa e mudar qualquer pessoa, Deus faz. No final desse ano, eu fiz uma oração assim: Senhor, eu queria pedir que o Senhor mostrasse para mim uma obra que o Senhor faz na vida de uma pessoa, sem eu ter participado em nada. Sem eu ter ensinado, sem eu ter pregado, aconselhado, nada, Senhor. Faça uma coisa aí no coração de alguém. Passado 2 semanas o telefone tocou. Pastor, precisa falar com o senhor. E aquela pessoa sentada na minha frente foi contando tudo o que Deus foi fazendo na vida dele. Deus não precisa de mim. Sabia disso? Eu não tenho aqui achando que eu sou o cara que eu vou pregar, que eu vou ensinar, que eu vou aconselhar, que eu vou fazer alguma coisa e alguma coisa vai mover. Não. Eu mesmo não confio nisso. Eu confio que eu sou um instrumento só. Para apontar para Deus, para mostrar. Mas quem opera, quem age, quem muda, quem transforma, quem vai naquele coração e faz um arraso, é Deus. Da mesma forma, é o próprio Deus que endurece os caras. Que permite aquele sujeito viver daquele jeito, daquela forma, daquela maneira. Atenção, porque ele tem um propósito. Você precisa confiar que Deus leva você para o beco. Versículo 8 diz: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. O Senhor, não é o diabo, é o Senhor. O Senhor que endureceu. O coração, obviamente, você sabe, é o centro da vontade, dos interesses, das intenções, dos desejos, das ambições. Esse é o coração. Como você vai ver amanhã na sua leitura bíblica, Provérbios 16 diz que o coração do rei está na mão do Senhor. Ou você vive na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, ou você vai sofrer de uma ansiedade que vai arrancar o seu coração para fora. Perseguisse os filhos de Israel. Nesse mês de fevereiro, eu vou pregar algumas mensagens, frutos dos meus devocionais. Eu tenho uma leitura em Jó. Na verdade, não, eu estou escrevendo a Bíblia, estou em Jó. E eu escrevendo a Bíblia, copiando a palavra de Deus, eu já li tantas vezes Jó, mas eu disse, nós precisamos, como igreja, lembrar de Jó novamente. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que de repente ele perde tudo. Ele perde tudo. Que vai desde os seus filhos, seus bens, sua saúde, o apoio da sua esposa, seus amigos. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha igreja, ele não tinha culto, ele não tinha internet para assistir um punhado de pastores, ele não tinha um celular para se interter, o que ele tinha na mão era um caco, que ele coçava seu corpo com aquele caco,
lembre-se que o que ele tinha igual a nós é os 24 horas por dia. A vida dele era um tédio. E Deus fala assim, você viu meu servo Jó? Fala para o diabo. Cara, é demais, hein? Você se levantou contra ele, ele continua fiel, me temendo. Deus está no controle do mal. Ele põe a gente no beco. Versículo 9, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos, e os carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal-Zefon. Alcançaram. Pronto, eles chegaram. Então Deus leva você para o beco, e Deus leva você no beco para você ter problema. Que é isso, pastor? Pois é, você não está acostumado a ouvir isso, né? Você está acostumado a ouvir que Deus está aqui para resolver todos os seus problemas. Você está acreditando em gênio da lâmpada. Ou num Deus que você criou na cabeça, que não é o Deus da Bíblia. Deus te leva para o beco. Ele quer transformar você lá, como vai transformar Israel. E Deus vai operar segundo os seus propósitos naqueles que Ele está movendo para fazer becos na sua vida. E aonde eu entro nessa história aqui, você não entra. Você está lá, porque Deus mandou você ficar lá. Uma ilustração assim para lembrar é daquela possibilidade que Sadraque, Mesaque e Abidnego teve de adorar a estátua que Nabucodonosor mandou fazer. Todo mundo adorou e eles ficaram lá. Não, vou adorar não. Eles obedeceram. Aí o assunto chegou lá no Planalto daquela época. Nabucodonosor foi até um cara legal, falou assim, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. E eu quero saber qual é o Deus que vai tirar vocês. O Sadraque, Mesaque disse, Nabucodonosor. Ele chamou ele de Nabucodonosor. Quanto a isso, a gente não precisa gastar tempo com o Senhor, né? Porque o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser nos tirar do beco, qual é o beco ali? Seria lançado na fornalha. Ele vai fazer. Se Ele não quiser, não vai fazer. Mas nós não vamos adorar. O poder da convicção, da obediência. Israel ainda não aprendeu isso. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego aprenderam. Em outras palavras, preste atenção. Se você anda por obediência e você está num beco baseado na sua obediência ao Senhor, fica tranquilo. Fica tranquilo. O Senhor será glorificado na sua vida. Número 2. É só recapitulando. Estou pregando e olhando ali para o horário. Os becos da vida, o que é que os becos da vida nos ensinam? Os becos da vida se tornam oportunidades para centrarmos em Deus. Versículo 10, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Medo. Existem duas formas de lidarmos com a vida. Primeiro, reconhecendo nossa fragilidade, reconhecendo os problemas. Segundo, entretendo nossas vidas e dizendo, não, isso não existe. Fazendo ficções na nossa cabeça.
a gente precisa ter autenticidade emocional. O que significa? Significa, numa situação como essa, eu tenho medo. A questão não é o medo. A questão é saber quem é Deus quando o medo chega. Moisés morreu, Josué vai assumir o povo. Deus sabe que são mais de 2 milhões que vão entrar na terra prometida com Josué. No capítulo 1, Deus sabendo, Deus diz assim: eu fui com Moisés, serei com você. Eu serei com você, eu serei com você. O que você tem que fazer? Ser forte e corajoso. Sua parte é isso. Não temas, porque você é o líder que vai fazer esse povo herdar a terra, porque eu lhe capacitei para isso. Ser forte e corajoso. Guarda a minha palavra, me obedeça. Tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Ser forte e corajoso. Alguns de nós, quando estamos no beco e os problemas chegam, nós ficamos paralisados. Nós achamos que a vida acabou. É interessante, o povo de Israel estava com medo e clamaram ao Senhor. Autenticidade, Senhor, eu estou com medo. Eu estou com medo do que vai ser esse futuro, eu estou com medo desse problema, eu estou com medo dessa situação. Senhor, eu estou com medo, mas a tua palavra diz que eu tenho que ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso o quê? Nele? Deus está falando para o povo ser forte nele. Deus está falando de potencial humano, da capacidade humana de resolver os seus problemas? Não. É porque Deus diz para Josué que vai ser com ele. Então ele precisa ser forte e corajoso. Ele precisa olhar Deus, não o problema. Não está dizendo que a gente não sucumbe às vezes? Mas Jesus disse, no barco, quando estava afundando, supostamente afundando aquela tempestade, e o que não faltava naquele barco era pescadores e bons pescadores. Jesus estava dormindo. Aí um deles chega: Senhor, o senhor não vai fazer nada? Nós vamos perecer. O que Jesus faz? Acalma a tempestade, acalmou, resolveu o problema e diz assim: falta de fé. O que é falta de fé? É quando nós não estamos olhando para Deus. Quando o medo chegar, está aí. Centre sua vida em Deus. Como? Ore. Ore. Terminamos aqui, da última vez, nessa pequena introdução. Agora deixa eu terminar. 20 minutos para terminar. Os becos da vida se tornam oportunidades para quê? Os becos da vida se tornam oportunidade de cura. Por que Deus levou o povo de Israel? Primeiro, para curar o povo dos seus pecados. Versículo 11, disseram a Moisés, olha como que os caras debocham. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? A vida de líder não é fácil não. Você precisa saber as perguntas que um pastor, que um líder espiritual ouve. Ok? Onde está Deus que me tirou isso? Onde está Deus que não age dessa forma? Onde está Deus? Onde está? Eu escuto uma série de perguntas, como Moisés ouviu. Agora eles são debochados. Eles são críticos. O que mais tinha no Egito é caixão. É múmia. Está vendo aí? Sepulcros. Estão lá as pirâmides. Ele diz assim: por que nos tirastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Porque quando Moisés chegou lá para avisar para o povo, e Faraó trouxe uma sobrecarga para o povo disse: está vendo?
Você piorou nessa situação. Agora eles voltam com crítica, com amargor. Deixa o problema chegar na sua vida. A hora que o problema chega, pum, revela seu coração. Você fica amargo, amarga, chateado, jogando para as pessoas os problemas. Não consegue enxergar as coisas do ponto de vista espiritual. Acusa as pessoas. Se a igreja tivesse feito isso, se fulano de tal tivesse feito aquilo, se Deus tivesse feito isso, a minha situação, ou acusam dos cônjuges, a minha situação era melhor e mais segura antes de eu vir para não sei o quê. Deixa o problema chegar. Deixa o beco chegar. Quando o beco chega, seu pecado é levantado. Seu coração é demonstrado. Está aqui eles criticando. Você vai ver na história de Israel que um dos maiores problemas de Israel foi a murmuração, e Deus suportou a murmuração deles até o tempo que Deus disse, basta. Deus não agiu com o povo de Israel durante muito tempo, até o dia que ele agiu. Versículo 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eu me lembro de alguém dizendo para mim assim, pastor, depois que eu me tornei um cristão, a minha vida piorou, aconteceu um negócio que nunca aconteceu lá no mundo. Eles esqueceram que lá no Egito, eles eram escravizados, eles não tinham poder para sair da vida, eles não tinham liberdade, tudo era racionado, eles não podiam adorar a Deus, porque quando o beco chega, ele mostra quem você é. Interessante isso aí. Quero deixar bem claro para você, que o mundo aonde você vive ou viveu, essa realidade do pecado, de um mundo contra o Senhor, que às vezes você convive com pessoas que a história deles supostamente é mais bonita que a sua em certas coisas da sua vida. Você tome cuidado para que você não diga que a minha vida era melhor antes de conhecer Jesus, porque não era. O fim da sua vida era longe de Deus eternamente, ok? Você perdeu o propósito da sua vida. Pode até ser que certas coisas lá do seu passado fosse bonito, tinha certas coisas que não tem hoje, mas não é. Sem engano. Mas o beco mostra onde estão os seus pecados. O beco mostra o amargor, a tristeza, o ressentimento. O beco mostra onde está a sua alegria. O medo mostra o seu deboche, a sua crítica. Então, no beco, Deus revela o problema para curar o pecado. Segundo, no beco, Deus cura o medo. Moisés, porém, respondeu, versículo 13, ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Eu gosto desse texto, porque esse texto aponta o que todo líder espiritual deve falar para o povo quando os problemas chegarem. Não temas, não temas, aquiete o coração, veja o que Deus vai fazer, veja o que Deus vai fazer, veja o que Deus vai fazer. Alguns de vocês já me conhecem, já estiveram comigo, diante dos seus problemas, eu digo, já disse para você, eu tenho fé por você, não precisa ter fé não, eu tenho fé por você, que Deus vai intervir e agir na sua vida. Deus vai agir na sua vida. O que você tem que fazer? Duas coisas. Primeiro, não temer, porque você tem Deus ao seu lado. Não precisa temer. Para você encher o seu coração de que não precisa de temer, você precisa encher o seu coração de Deus.
de quem Deus é e o que Ele faz. Segundo, aquietar, porque você não pode vencer a batalha na sua própria força. O povo de Israel pode enfrentar aquele grupo armado e bem treinado? Não pode, não tem nada o que fazer, não tem nada. Então você tem que aquietar o seu coração. Tem situações, queridos, que nós não podemos fazer nada. Você está numa inércia no sentido da situação em si. Você precisa tomar as armas de Deus. Uma delas é orar e esperar que Deus vai agir, porque o texto diz, Moisés diz, vede o livramento do Senhor, porque Ele vai lutar por vocês. Você poderia orar mais, você poderia se render mais, você poderia entregar-se mais, você poderia encher mais a sua cabeça da palavra de Deus, do ensino de Deus, poderia ler mais a Bíblia, ouvir talvez essa mensagem novamente. O medo chega. Existe uma cultura do medo, um jornal afirmou, colocou o título, confinado pelo medo, 83% da população vê avanço da violência, 40% deixaram de sair de casa à noite, 74% atribuem que a segurança é devido à criminalidade e ao uso das drogas. Agora, alguém procurou a Cláudia e disse, o que você tem a dizer sobre esse novo vírus chinês? Com todo respeito, mas eu acho que o vírus chinês é de olhinho puxado. O que o vírus chinês faz? Ele mata. Se ele pegar você, ele mata. Mas mata a gripe. Alguns de nós dizem que não dá para ir na igreja, não dá para ir para a igreja, porque a igreja é muito cheia, tem ar-condicionado, tem muita gente ali. Eu também oriento, quando você está gripado, passando mal, não venha, né? Não se envolva em público, porque realmente pode pegar. A gente faz nossa parte, a gente passa álcool na cabeça, passa álcool no corpo, passa álcool no nariz, passa no ouvido, passa... Mas se o Senhor não te guardar, Salmo 127, se o Senhor não guardar, não tem. A cultura do medo, ela entra, ela domina a vida, a pessoa não sabe o que fazer, a pessoa fica atrelada. Vamos ler alguns textos. Acompanhe a leitura, sobre não temer. Depois desses acontecimentos, Gênesis 15:1, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas. Deus diz para ele, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Não temas, Abraão, sou o teu escudo. Gênesis 21:17, Deus, porém, ouviu a voz do menino, quem? Filho de Agar, Ismael. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está, não temas, Deus ouviu. Gênesis 26:24, quando Deus se revela a Jacó, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, e multiplicarei tua descendência por amor de Abraão, meu servo, eu sou contigo, eu sou teu escudo, eu vou estar com você, ouvir tua voz, não temas. Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti, de Israel, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Ah, que coisa maravilhosa, não vai deixar, não vai desamparar, vai estar contigo. Josué 9, já citei aqui, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Contigo, teu escudo, tua proteção, teu cuidado, teu zelo, não te abandona, não deixa você solto. Você não está à mercê das circunstâncias, você está na mão do Senhor. Você crê nisso? Amém? Mateus 1:20 diz, enquanto ponderava nessas coisas o José, eis que lhe apareceu em sonho, ele queria ir embora, porque Maria está grávida. Um anjo do Senhor disse a José, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
Em Atos 18, 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Uma responsabilidade que ele tinha de pregar o Evangelho. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Se você está com o Senhor, acabou o medo. Enfrenta o medo. Seja forte e corajoso no Senhor, porque Ele está contigo, vai com você, vai te orientar, vai te fortalecer. Não temas. No beco, terceiro lugar, Deus cura a incredulidade. Ele diz: é porque está faltando caixão no Egito? O que nós vamos fazer? Ele só responde assim: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. A hora que Deus for agir, Ele vai agir independente da sua fé. Às vezes Deus age só para calar a sua boca. Sabia disso? Deus age para mudar o seu pensamento. É Deus. E quarto, no beco Deus também cura a nossa inércia. O medo paralisa. Então, o versículo 15, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Agora Deus fala com Moisés: dize aos filhos de Israel que marchem. Como é que é? Tem um mar. O povo está chegando. E Deus fala assim, dá uma resposta totalmente lógica. Você tem um mar aí? Tem. Então, fala para eles irem. Irem aonde? Em frente ao mar. Impressionante, queridos, quando Deus traz uma resposta para as nossas vidas, Ele mesmo coloca no beco, Ele faz milagres, coisas tremendas, que depois que você passou, você diz assim: foi o Senhor que fez. Quando os problemas chegam, duas coisas você precisa fazer. Primeiro, orar. Segundo, dizer para Deus: o que devo fazer, Senhor, nessa situação? O que devo fazer? Como devo agir? Quem o Senhor levantará? Senhor, o que devo fazer? Saia da inércia. Saia do medo, vá para Deus. Então, Deus te cura nos becos. É ali que você vai ter uma experiência com Deus. Quero dizer uma coisa para vocês. Eu espero que você responda sim, pastor, eu tenho. Você teve ou tem experiência com Deus na sua vida? Você tem experiência com Deus? Você tem experiência com Deus no seu casamento, com seus filhos, na sua vida profissional, nas circunstâncias e nas dificuldades do seu dia a dia? Você tem experiência com o Senhor? Você ora para essa experiência com o Senhor? Então eu tenho que perguntar, você ora? Qual foi a última vez que você orou? Você tem vida devocional? Vida devocional é aquele período de tempo que você tira para ler a palavra, meditar nela e orar todo dia. Todo dia. Regularmente. Quarto, os becos da vida. Os becos da vida são oportunidades para se ver milagres. O texto é longo, vou ler. E tu, levanta o teu bordão, falando para Moisés, estende a mão sobre o mar que está na frente, que é para o povo baixar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Você tem que acreditar em milagres, que Deus pode fazer milagres, e na verdade, quando Ele te coloca em becos, Ele quer fazer grandes milagres. Versículo 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, Deus está falando com Moisés, para que vos sigam e entrem nele. O que é o mar aberto? O mar aberto é uma bênção de provisão para o povo de Deus, Israel. O povo do egípcio, que não teme a Deus, vai aproveitar dessa bênção para tentar perseguir, diz Deus.
E diz assim o Senhor: serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. De repente, versículo 19, então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Proteção. Também a coluna de nuvens se retirou de diante deles, lá na frente, e pôs-se atrás deles. E o que é essa coluna de nuvem? Diz o texto: e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, o anjo e a coluna. Diz o texto que a nuvem era escuridade para aqueles, e para este o povo de Israel, para este esclarecia a noite. Em outras palavras, para os egípcios, escuridão; para o povo de Israel, luz. Descobrimos pelo texto que Deus diferencia muito bem quem é dele e quem não é dele. Um auditório como esse, e todos que estão nos ouvindo, é dividido. Ou eu sou povo de Deus, ou eu não sou. Ou a presença, o poder, a graça, a ação majestosa e maravilhosa de Deus está na minha vida, por causa de Jesus Cristo, do seu sangue na cruz e da presença do Espírito Santo na minha vida, ou eu estou no mundo, controlado pela minha carne, meus desejos, meus interesses, sob o poder de Satanás e sua paternidade. É isso aí. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucuras. Mas Deus cuida do seu povo. Abre o mar, protege o seu povo com o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, no Antigo Testamento. E põe uma coluna de nuvem, escuridão para os egípcios e claridade para o povo de Israel. 20. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, essa nuvem e o anjo. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite. Fez-se retirar o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual o muro à sua direita e à sua esquerda. Eu fico pensando com os caras que tivessem celular. Manda para o Instagram. Milagre. Nuvem, anjo. Facebook. Só clicada lá na Síria havia os cliques. É assim que o povo faz hoje, né? Encontra uma coisa boa. Aquele mar. Eu fico pensando no povo andando sob a luz, vendo aquelas colunas de águas e o mar seco. Inacreditável. Os egípcios, versículo 23, os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. O texto está dizendo que o Senhor está fazendo, o Senhor está abrindo o mar, o Senhor está colocando uma nuvem, o Senhor está fazendo, emperrou. Aquelas rodas lubrificadas, uma semana antes, não consegue passar, não consegue sair. Deus cria um caos para os egípcios. Versículo 26, disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar. Olha, Deus está no controle, tudo. Para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou sua força. Imagina,
Os egípcios, ao fugir, foram do encontro ao mar, a ele, e o Senhor derribou os egípcios do meio do mar, e voltando as águas, cobriram os carros, os cavalarianos e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Acabou com o exército egípcio. Mas, os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. E Charles Stanley diz: ao percorrer o beco desconhecido, você encontrará as pegadas de Jesus à sua frente, ao seu lado, porque quando você entra no beco, qualquer coisa da vida, qualquer situação, o importante é você saber se o Senhor está com você e você está com o Senhor, porque aí acabou. Vamos trabalhar amanhã com outra cabeça. Vamos enfrentar amanhã os nossos problemas. Vamos entregar todas as nossas dificuldades no Senhor. Vou me devotar mais ao Senhor. Vou centrar mais a minha vida no Senhor. Pare de comprar livro que foque em você e na sua capacidade. Isso é uma besteira. Vá ler livro de John Piper. Gaste tempo com isso. Vai ler livro do John Stott. Vá numa livraria para você ler coisa que vai te levar para Deus. Por último, os becos da vida são oportunidades para aprender a confiar em Deus. Versículo 30 e 31, terminando. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. O texto diz que Israel viu. Mas eles já não haviam visto lá, quando Deus vai mandando as pragas. Viram, mas não perceberam. De repente, Deus cria uma situação aonde eles vão realmente enxergar o poder de Deus e quem é o Senhor. Alguns de nós só tivemos a primeira experiência. Qual é? Na nossa vida com o Salvador Jesus, nossa salvação, a nossa vida em Cristo, a gente tem convicção disso. Mas há algo mais. E eu queria dizer que esse algo mais não vem na sua vida sem os problemas, sem as lutas, sem as dificuldades, porque são elas que fortalecem a sua fé. Por isso que eu não posso convidar você a vir a Jesus simplesmente para você ir para o céu. Não. Eu convido você a vir ao Senhor Jesus para que você abandone a vida egípcia. Os deuses egípcios, a sua vida, o seu pensar, o seu caminhar, a sua forma de viver, de achar que a vida é, para vir a Cristo. Mas ao seguir com Cristo, o caminho é estreito, ele é apertado, ele é difícil mesmo. E disse Jesus, são poucos os que entram por eles. O que são os cristãos nesses últimos 2 milênios? É um grupo pequeno de gente que renunciou sua vida, renunciou tudo, largou o mundo, largou o pecado, para seguir por fé, num caminho sob a direção do Espírito de Deus, um caminho apertado. E esse pouco, nesses últimos 2000 anos, se tornaram uma multidão no céu e no século 21 na terra. Viu, e diz o texto, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em seu servo Moisés. Temeu ao Senhor, confiou no Senhor. O que é que os becos da vida fazem? Faz você ficar perto do Senhor.
porque revela seu coração. Aí você tem que pedir perdão ao Senhor, pedir para Ele te mudar e transformar. Ele te leva a você confiar mais nele, depender dele. E alguns de nós estamos desviados, dentro aqui da igreja, dentro dos cultos, porque estamos aqui, mas ao sair daqui, vamos continuar amanhã fazendo as coisas do mesmo jeito, da mesma cabeça, da mesma forma, sem ver o Senhor. Graças ao Senhor, que Ele uma hora vai agir na sua vida, na experiência da vida. E diz em Moisés, seu servo. Por quê? Porque é preciso uma liderança espiritual. É preciso uma liderança espiritual. É preciso um líder espiritual para apontar o caminho, para mostrar o que Deus está dizendo. Nós, como pastores, precisamos lembrar disso, que nossa responsabilidade espiritual não é resolver os problemas das pessoas. Nossa responsabilidade espiritual é apontar para Deus, certo de que se cada um de nós aqui andarmos com o Senhor, você vai ver a bênção do Senhor sobre a sua vida. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Não tenho beco nenhum. Ele virá. Você já sabe o que deve fazer. Se em alguma circunstância da sua vida, você se vir acurralado, sem saber o que fazer. Êxodo 14. E termina dizendo o seguinte: infelizmente, há muita gente que continua com o coração duro. Continua, duro. Está só debaixo da suposta bênção do Senhor, mas está duro. Continua brigando com Deus, continua achando que vai dar certo a vida sem Deus, achando que vai dar tudo certo, continua entrando na vida sem temor do Senhor, até que o carro da vida emperre, até que as coisas da vida chegam. E eu quero dizer, talvez possa ser tarde para você. Nunca é tarde. Mas talvez possa ser tarde, em que a dureza do seu coração chegue a tal ponto que Deus largue, conforme diz Romanos 1. E você fica impossibilitado de vir a Ele, porque Deus te largou. Eu oro que ninguém aqui seja endurecido pelo engano do pecado, e que ninguém seja como Faraó. Deus, eu não quero ser como Faraó. Amolece meu coração, porque eu quero ir e estar com o Senhor, através de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai querido, bendito seja o Teu nome. Tomamos um banho espiritual no capítulo 14, da visão de quem é o Senhor. Vamos sair daqui hoje à noite convictos de que os becos existem e é o Senhor que nos coloca lá. Quem? O seu povo, não os incrédulos. Os incrédulos já estão em beco faz tempo. Mas um beco espiritual sem proposta, perdidos, tentando lutar contra o Senhor, enganados. Esse beco espiritual, Senhor Deus, do povo do Senhor, tem propósitos do Senhor. E acima de tudo, ó Deus, que possamos experimentar na nossa vida tudo que nós ouvimos aqui, para que também possamos chegar à conclusão que o texto faz. Que eles viram o teu grande poder. Tiveram experiência profunda com o Senhor. Amadurece essa igreja, leva cada um para um novo patamar espiritual, cheios de convicções espirituais, conhecendo mais e mais do Deus Todo-Poderoso, experimentando o Senhor
no meio dos becos da vida. Te louvamos também pelo capítulo 15 de Êxodo, quando o povo para te louvar e te adorar, porque a adoração é um resultado de alguém que anda com o Senhor. Possamos ser cantores e cantoras essa noite. Cantores de culto, cantores de cânticos, cantores de hinos, mas não adoradores. Porque os adoradores louvam ao Senhor com cânticos, baseado no que o Senhor é e tem feito. Que tenhamos experiência com o Senhor e que não fujamos dos becos da nossa vida e nem nos